Olá pessoal, um bom dia a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, um canal sobre filosofia, e esse é o nosso sexto encontro sobre filosofia política. E hoje a gente vai debruçar sobre um tema que é assim de muita importância, né? Que é a democracia. E para isso nós vamos estudar, a gente vai ver um pouquinho das teorias de dois grandes filósofos que foram o Tocqueville e o Habermas, né? Então, além da teoria, eu trouxe também para vocês alguns exemplos práticos para que possamos compreender melhor como que era o pensamento desses dois grandes filósofos. Mas antes de começarmos nossa aula, pessoal, como de praxe, né, em todas as aulas, no final, eu deixo algumas questões para que vocês possam trabalhar em cima dessas questões, né? E na última aula eu deixei algumas questões e, como de costume, eu já fiz já fiz as respostas, né? Algumas não, fiz todas as respostas das questões e deixei lá publicado no meu site, que é www.minutodafilosofia.com.br. Então, acessem lá esse meu website para vocês verem como que ficou as respostas lá. E também aqui no final do vídeo eu vou deixar na descrição um link para vocês acessarem este meu site, ok, pessoal? Vamos então começar o nosso mini curso aqui. Então, o Alex de Tocqueville, ele era um aristocrata francês e que ele viajou para os Estados Unidos no século XIX. No século XIX ele viajou para os Estados Unidos porque ele queria estudar o sistema democrático daquela grande nação, né? Então ele queria estudar como que era a democracia nos Estados Unidos. Então ele traça alguns pontos importantes, por exemplo, a democracia e igualdade. Então Tocqueville ele ficou assim, muito impressionado quando ele chega nos Estados Unidos e ele vê o nível de igualdade, ele vê como que o nível de igualdade na sociedade americana. Então, ele chega nos Estados Unidos e fica impressionado com o nível de igualdade que ele vê lá naquele país. Por exemplo, ele nota que as pessoas tratavam de forma igualitária, independente de sua posição social. Por exemplo, não existia essa diferença na posição social entre os indivíduos. Isso contrastava, então, fortemente com a França naquela época, né? Onde as distinções de classe eram assim muito mais pronunciadas. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, imagine então em uma pequena cidade dos Estados Unidos, naquela época ele estava visitando os Estados Unidos no século XIX, então em uma pequena cidade, onde, por exemplo, onde o dono de uma pequena loja e um fazendeiro conversavam sobre política, sobre assuntos diversos, por exemplo, no café da manhã. E essa cena seria, então, impensável na França daquela época. Não existia essa mistura de classes, né? Uma classe ali, vamos dizer, mais privilegiada, e a outra não. Eles não se misturavam. Ele observou que isso, nos Estados Unidos, não existia isso. Então, a democracia e a igualdade ali trabalhavam ali juntas. Desculpa, pessoal. Outro tópico importante que a gente vai encontrar na filosofia de Tocqueville é sobre associações e a sociedade civil e associações. Ele observa também isso nos Estados Unidos, naquela época que ele esteve lá. Então, o Tocqueville vai ficar assim, muito impressionado com a quantidade de associações voluntárias que nos Estados Unidos tinha. Ele viu isso como assim, uma força vital para o quê? Para fortalecer, para alavancar a democracia.
E aqui, para a gente entender um pouco isso, eu trouxe também um exemplo para vocês, que é o seguinte: vamos pensar em um grupo de moradores que se reúnem, por exemplo, que se reúnem para limpar um parque local de sua cidade. Então, ou uma associação de pais e mestres que vão trabalhar para ajudar, a ajudar a escola de seus filhos, né? Então, essas associações que se juntavam para fazer o bem comum ali das pessoas. Então, segundo Tocqueville, essas associações, o que acontece? Elas ensinavam as pessoas a trabalhar juntas. Então, quando elas trabalhavam juntas, elas conseguiam resolver problemas que era ali referente, né, a toda a coletividade. Então, aqueles problemas que eram da coletividade, as pessoas se reuniam, se juntavam e resolviam aquelas pendências que tinha ali naquela pequena comunidade, né? Então, isso o Tocqueville achou um ponto assim muito positivo, né, dentro do regime democrático, que era o quê? A coletividade e o engajamento das pessoas para resolver problemas. E também na filosofia aqui de Tocqueville, a gente vai ver também um tópico importante que era a tirania da maioria. Apesar do entusiasmo que o Tocqueville ele via na democracia americana, ele também tinha certas preocupações. Por quê? Uma delas era relacionada a isso, a tirania da maioria. Então, essa preocupação ele nomeou de tirania da maioria. Vamos dar um exemplo aqui que vocês vão entender. E faz sentido, faz todo sentido essa preocupação dele. Apesar de, nos Estados Unidos, no século XIX, né, quando ele esteve visitando, ele ficou assim, impressionado com a democracia, mas tinha alguns pontos que ele não concordava muito. Que um desses pontos era a tirania da maioria. Então, o Tocqueville, ele preocupava muito com isso. E para ficar assim, bem claro para nós, eu trouxe aqui um exemplo para a gente poder tentar entender um pouco mais o que seria essa tirania da maioria. Então, vamos imaginar uma escola. Imagina uma escola onde 70% dos alunos, né? 70% dos alunos, eles votam para ter apenas, por exemplo, para ter apenas hambúrgueres no cardápio do refeitório. Isso poderia ser visto como democrático, né? 70% votou, a maioria votou, e então o lanche ali vai ser só hambúrguer. Mas os 30% que são vegetarianos, por exemplo, 70% queriam hambúrguer e os 30% queriam, eles eram vegetarianos, então eles não concordavam com esse cardápio, né? Então, o que acontece? Essa para Tocqueville, isso para Tocqueville seria o quê? É uma forma simplificada de entender o conceito de tirania da maioria. Observe para vocês verem. Então, ali houve uma votação, 70% votaram que queriam hambúrgueres no lanche, né? Mas 30% eram vegetarianos. Então, aquela minoria, infelizmente, não tiveram a sua voz atendida. Então, de acordo com Tocqueville, isso seria a chamada tirania da maioria. Então, mesmo no regime democrático, né, então a maioria ia prevalecer. Então, esses 30% não teria voz. E faz sentido, né? Em que pese na democracia, né, a voz ali da maioria, mas esses outros que não concordavam, como que fica, né? É uma questão para a gente pensar. Vamos ver aqui. Continuar aqui, deixa eu ver meus tópicos aqui. Agora, pessoal, então nós vimos aqui com o Tocqueville, nós vimos a democracia e igualdade, né? Nós vimos a sociedade civil e associações, e por último nós vimos a tirania da maioria. Agora vamos ver um pouquinho da teoria de Habermas. O que ele vai falar? O Habermas ele vai discutir aqui sobre a teoria do discurso
e sobre democracia deliberativa. Então vamos lá, pessoal, vamos ver o que esse filósofo fala a respeito desses dois temas. Então, o Habermas, ele era um filósofo alemão, né, que desenvolveu assim, ideias muito importantes sobre a democracia e também sobre a comunicação. Então, na teoria do discurso, o Habermas ele vai argumentar que a democracia como que eu posso dizer? A democracia verdadeira, ela requer mais do que apenas votar. Ela precisa de um espaço público onde as pessoas possam debater ideias livremente e também racionalmente. Trouxe aqui um exemplo para vocês, para a gente poder compreender melhor esse tópico aqui do Habermas, que é a teoria do discurso. Vamos pensar então em um debate escolar sobre se devemos ou não ter uniforme. Então, nesse debate, segundo Habermas, o importante não é apenas votar sim ou não. Eu quero ter uniforme? Sim. Não, eu não quero ter uniforme. Não. Então, para ele, isso não era importante. O que precisaríamos mais? Então, precisaríamos de ter mais um espaço onde todos os alunos pudessem o quê? Os alunos pudessem expressar suas opiniões, ouvir os outros e talvez mudar até de ideia, né? Então, com base nos argumentos apresentados, poderia, ou todos vão ter uniforme, ou todos não vão ter uniforme. Então, seria um momento ali de deliberação, né? de questionamentos, de discussão a respeito daquele fato que estava em voga ali naquele momento, né? Não apenas votar sim ou não. Ó, alunos, quem que quer uniforme? Levanta a mão. Quem que não quer? Levanta a mão. Pronto. Não. Então, para Habermas, é importante que nós tenhamos debate sobre os assuntos que estão sendo ali deliberados, ok? Então, outro tópico importante aqui que eu trouxe para vocês, para a gente discutir aqui nessa aula de hoje, era a democracia, a democracia, né, deliberativa proposta aqui por Habermas. Então, Habermas ele vai propor que as decisões políticas deveriam ser o quê? Resultados, né? Deveriam ser resultados de uma deliberação, né, cuidadosa e inclusiva, não apenas da contagem de votos. Então, a democracia deliberativa para Habermas seria isso, né? Uma deliberação cuidadosa e inclusiva, não apenas de contagem de votos, como no exemplo aqui, quem quer uniforme? Levanta a mão. Quem não quer? Levanta a mão. Não, então teria que ser uma coisa mais cuidadosa, mais deliberativa, mais inclusiva, onde as pessoas podem trocar ideias, um concorda, outro não concorda. Tem que haver esse debate para poder chegar realmente a uma conclusão, né, sobre aquilo que eles estavam debatendo. Vamos trazer aqui também um exemplo prático para que nós possamos compreender um pouco mais essa ideia aqui por trás da filosofia aqui, né, de Habermas. Vamos imaginar então que sua cidade está o quê? Decidindo se deve construir um novo shopping center, né? Então a cidade está decidindo se deve construir um novo shopping center ou preservar a área verde. Então o shopping seria construído naquela área verde. Então estão decidindo ali. A gente constrói um novo shopping center que vai trazer progresso para a cidade, trazer empregos, geração de empregos, né? Vai trazer cultura, vai trazer vários benefícios para a cidade. Ou se a gente não constrói esse shopping e preservamos ali aquela área verde que está naquele local. Em vez de simplesmente votar, a prefeitura, ela o quê? Ela organiza uma série de audiências públicas. Então, ela deve organizar uma série de audiências públicas onde especialistas, né, em meio ambiente, economia, planejamento urbano, vão apresentar assim, as informações a respeito, né? E os cidadãos terão, então, a chance de fazer perguntas. Então, ali naqueles debates públicos, eles terão a chance de fazer perguntas e expressar preocupações, as suas opiniões e discutir ali com os técnicos, com as pessoas que são entendidas do assunto, né? Elas terão essa oportunidade, então, de discutir os prós e contras
daquele projeto. A gente constrói o shopping ou não constrói o shopping e preserva o meio ambiente. Então, só depois desse processo de deliberação, de audiências públicas, que seria então, que se chegaria então, né, a tomada de uma decisão. Então, para Habermas, esse tipo de processo deliberativo leva a decisões mais legítimas e o que mais? Além de levar a decisões mais legítimas, aquela decisão tem um embasamento, tem assim, um forte embasamento, né? Onde são informadas, onde são ali colocadas, né, em votação, a discussão de todas as pessoas que participaram ali daquele debate. Então, para Tocqueville, vamos chegando ao final aqui já do nosso da nossa aula sobre o nosso mini curso de filosofia política, né? Então, Tocqueville, tanto Tocqueville quanto Habermas, eles mostram que a democracia é muito mais do que apenas um sistema de governo. Então, esses dois filósofos que eu trouxe aqui para vocês hoje, eles vão nos mostrar que a filosofia é muito mais do que apenas um sistema de governo. O que ela é? Então, ela é uma forma de vida social que requer participação ativa da sociedade. Ela, ela requer o quê? Uma discussão aberta, ela quer aquela participação, ela quer um equilíbrio cuidadoso entre os direitos da maioria e a proteção das minorias. Então, tem que existir esse equilíbrio entre os direitos da maioria e a proteção das minorias. Então, pessoal, essa nossa aula hoje eu trouxe apenas alguns tópicos relacionados a esses dois grandes filósofos, né? E também, para essa aula, eu vou deixar lá no site algumas questões para que vocês possam se debruçar nessas questões e tentar responder. Mas na próxima aula eu trago também essas questões respondidas, pessoal. Então, na próxima semana, né, nós teremos o encerramento do nosso mini curso de filosofia política. E para a próxima semana eu estou preparando aqui alguns tópicos, né, sobre um outro grande filósofo para a gente poder discutir aqui na semana que vem. Esse filósofo é o Michel Foucault. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns tópicos, né, alguns conceitos, né, propostos ali por Foucault dentro do campo da filosofia política. Então espero vocês aqui na nossa próxima aula para que nós possamos então discutir esse filósofo. Chegamos ao final dessa nossa aula aqui hoje de filosofia política, onde nós vimos aqui conceitos importantes, né, do filósofo Tocqueville e do Habermas. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Agradeço por estarem aqui comigo, por estarem assistindo a mais essa aula aqui do nosso mini curso de filosofia política. Desejo que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo fim de semana e até a nossa próxima aula, semana que vem, com o nosso mini curso de filosofia política. E, pessoal, então, eu estou pensando em, assim que terminar esse mini curso, a gente começar um novo mini curso. E eu estou pensando aqui em trazer para vocês um mini curso de introdução à filosofia de Platão. Vai ser interessante, né? Platão também é um grande filósofo que eu tenho assim, uma admiração muito grande. Então, terminando esse mini curso de filosofia política, o próximo mini curso que eu pretendo trazer aqui para o canal é um mini curso aqui de introdução à filosofia de Platão. Platão, um grande filósofo, né, da antiguidade, e tenho certeza que vocês vão gostar. Tá ok, pessoal? Então é isso.
Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui comigo. Tenham um ótimo dia, como eu já disse, né? Um ótimo fim de semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais!